Muito bem, meu amigo e minha amiga, estamos aqui a mais esse dia a qual Deus tem nos dado, e é com muita alegria e com muita gratidão que estamos aqui nesse exato momento, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, a Bíblia, e me acompanhasse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos 1 até os versos 10. E vai dizer assim, meu amigo: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versos 10. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Meu amigo e minha amiga, meu querido, minha querida, você que me ouve e me acompanha neste exato momento, eu gostaria de colocar um título, um tema sobre esta palavra, sobre esta mensagem, para que você pudesse assim entender o que eu quero falar. Então eu gostaria de colocar o poder da ressurreição. O interessante é que quando nós, acompanhando toda essa história, qual a Bíblia está sendo narrada através de Mateus, aqueles dias, aquelas horas, aqueles momentos, foram momentos de muita dificuldade, momento de muita agonia, tanto para o Senhor Jesus Cristo, que estava cumprindo o propósito de Deus, a vontade do seu Pai, entregando a sua vida, o seu corpo, para que assim pudesse sofrer, ser morto, padecer, mas o sangue dele seria a quitação do pecado da humanidade. Então, foi muito mais também difícil o entendimento e a compreensão para a cabeça daquelas pessoas que seguiam a Jesus antes da concretização deste fato da crucificação, da morte e depois a ressurreição. O que eu quero que você me entenda é que no ministério de Jesus Cristo, ele
nas suas caminhadas, nas suas andadas, em diversas localidades, ele sempre passava levando uma palavra de fé, de certeza, de segurança, de paz e de convicções. E assim ele foi tocando no coração das pessoas com a sua palavra, uma palavra verdadeira, pura e correta. E assim muitos adeptos, muitos discípulos, muitos seguidores passaram então a seguir a Jesus. E Cristo vai separar 12 homens para que eles pudessem ser o futuro do cristianismo, da mensagem, da palavra de Deus que estava sendo manifestada na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que eu quero que você me entenda nesse momento é que antes do cenário da crucificação, aquelas multidões, incluindo os discípulos e até muitos outros que não estão com o nome registrados, muitos eram as pessoas que seguiam Jesus, homens e mulheres. Imagine comigo naqueles dias, naquele cenário, onde aquelas pessoas ouviam os sermões de Jesus Cristo. E diga-se de passagem que as palavras de Cristo são palavras encantadoras, profundas, impactantes, princípios únicos que só Ele tem e ponto final. Então imagine aquelas pessoas tendo nesse momento suas fés, suas sabedorias, seus entendimentos, seus conhecimentos ampliados pelo poder dos princípios da palavra de Jesus Cristo. Ainda digo mais, imagine quando aquelas pessoas presenciavam os sinais e prodígios de Cristo. Já parou para pensar? Aqueles homens e mulheres estavam vendo coisas únicas, assim como também ouvindo. Imagine Jesus Cristo andando sobre as águas. Imagine Jesus Cristo tocando no cego e o cego voltando a ter a vista. Imagine Jesus curando o leproso. Imagine Jesus curando o coxo. Imagine Jesus libertando o endemoniado. Imagine Jesus dizendo assim para Lázaro, que estava morto: Lázaro, levanta-te e sai agora. E aquele homem já estava há dias ali, morto. Então, o que eu quero que você me entenda, meu querido e minha querida, que foram coisas espetaculares, grandes, maravilhosas, coisas únicas dentro do reino de Deus, aonde poucos homens e mulheres tiveram o privilégio de ver e ouvir. Mas o interessante de tudo isso é que essas pessoas estavam seguindo a Jesus Cristo por tudo aquilo que eles estavam vendo e assistindo. E ao mesmo tempo Jesus estava dizendo para elas: a manifestação do poder de Deus é uma coisa, mas a manifestação do princípio, do entendimento era outra. Então Jesus, ao mesmo tempo que lhes dava o direito de presenciarem a manifestação do poder do reino, sinais, prodígios, milagres, curas, libertações, é um princípio. Mas ao mesmo tempo Jesus falava, Jesus explicava sobre o reino, sobre as leis, sobre os princípios. É mais ou menos assim para que você possa me entender? Vamos retroceder um pouco na nossa própria vida, na nossa faixa etária de idade. Você lembra quando você e eu morávamos com nossos pais? E eles sempre diziam pra gente: onde você está quando te chegava atrasado? Com quem você está andando? E etc. Cuidado, está muito violento o mundo aí fora. Olha essas tuas amizades. Quem são as pessoas que tu tem andado? Não sei o que, e etc. Aí a gente, sem entender nossos pais, porque a gente não era pai, agora somos pais, a gente tinha uma idade muito menos do que temos hoje, abaixo dos nossos pais também. Então a gente tinha um entendimento dado conforme a nossa faixa etária de idade, de experiências e etc.
a gente até ficava assim meio duvidoso. Poxa, meu pai está dizendo praticamente tudo e eu tenho que entendê-lo, tenho que ouvir. Só que ao mesmo tempo você sabia com as pessoas que você andava e se relacionava, e são pessoas boas, pessoas corretas. Mas o que eu quero te dizer é que toda vez que os seus pais diziam cuidado, etc., para você e para mim, ele estava dizendo uma ideia de vida, gerada pelas suas experiências, pelos seus acertos, gerado pelo convívio para com o mundo aí fora. Então o que eu quero te dizer é que Jesus Cristo, quando ensinava aqueles homens e aquelas mulheres, ele também dava entendimento sobre o reino espiritual, sobre o bem, sobre o mal, sobre o príncipe desse mundo, das trevas, sobre Satanás. Ele dava entendimento, explicava sobre o reino dos céus, sobre vida, sobre salvação, sobre a nova morada, a nova Jerusalém, etc, 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 etc. Agora me entenda, meu querido e minha querida, é que Jesus ensinava por anos aquelas pessoas. E quando ele vai tratar sobre ressurreição, quando ele vai tratar sobre a sua morte, a sua crucificação, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, ele falou 3 vezes para aquelas pessoas. E eles não tiveram o entendimento, a compreensão. E me entenda que esses princípios são cruciais para que possamos ter em nossas vidas direções. E eu digo mais, haverá momentos na sua vida e na minha vida que essas ideias, esses princípios, esses valores irão formar, irão contribuir, irão se concretizar, irão apoiar para que nós possamos avançar e prosseguir quando talvez chegar em nossas vidas momentos difíceis. São nesses princípios que nós vamos nos esconder, são nesses princípios que nós vamos nos apoiar, são nesses princípios que vamos conseguir passar pelos nossos desafios. Então, quando eu falo sobre morte e ressurreição de Cristo, a gente precisa entender que naqueles dias, para aquelas multidões que seguiam a Cristo, havia um grande diferencial. Cristo os ensinava, mas também Cristo dava para eles o privilégio, a oportunidade deles verem a manifestação de Cristo, do reino de Deus, do reino de Cristo, nas ações dele e nas atitudes dele. Como assim? Curando, libertando. Você lembra do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Então isso é um sinal da manifestação do poder do reino de Jesus, do reino de Deus. Mas quando nós falamos sobre o pacto da traição, quando falamos da morte e da ressurreição, Jesus tinha advertido eles. Aí eu quero que você lembre daqueles conselhos que os seus pais davam para você. Será que você ouviu? Por mais que você não entendesse, mas será que você aceitou? E eu te pergunto mais, se você entendeu, se você aceitou e se você ouviu, meu querido, você usou de muitas vezes isso para te ajudar a sair de algum problema. Ou ainda está usando e continuará a usar. Então o que eu quero te falar é que Jesus ele estava dizendo para eles o que estava por vir, mas era preciso porque havia uma finalidade. A morte de Cristo iria expiar pecados. E a ressurreição de Jesus seria a garantia, era o certificado, era o comprovante do pagamento, da quitação, da comprovação, da quitação do pagamento sobre a humanidade do pecado. Você consegue me entender? Então, quando Jesus Cristo ele ressuscita ao 3º dia, você precisa entender 3 princípios. Primeiro, quando Jesus Cristo ressuscita, ele está dizendo para aquelas pessoas e para toda a sua igreja que, de fato, ele não era um profeta falso, um genérico. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias a qual o Torá, a qual a Bíblia vinha dizendo.
Segundo, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele está dizendo para as pessoas que ele agora estaria ao lado do seu Pai, iria reinar e governar por todo o século, porque ele ressuscitou. Terceiro, como homem ele morreu e como homem ele ressuscitou. Lembre-se que ele vai passar ainda 40 dias no lado daqueles homens e mulheres comendo e se alimentando. Então ele está dizendo para aquelas pessoas, para você e para mim, que como homem ele morreu, como homem ele ressuscitou ao terceiro dia, está dizendo para você e para mim que nele nós podemos ressuscitar, por mais que possamos estar mortos. Morte espiritual ou da morte física. Tudo está interligado na sua fé e na sua confiança. Você lembra de Lázaro? Lázaro levanta e sai para fora, 4 dias morto, e tantas outras pessoas que Jesus ressuscitou no seu ministério. Amém? Então me entenda que Jesus está dizendo que é possível sim nós vencermos, mas tudo está interligado em Jesus. É nele, é na pessoa dele, que você e eu somos mais do que vencedores. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um graças a Deus? Agora, o que eu quero te falar e te ensinar com tudo isso que estamos aprendendo é algo muito interessante relacionado aos discípulos nos dias de Jesus Cristo. Aqueles homens, quando viram Jesus Cristo na cruz, crucificado, eles tiveram muita dificuldade dentro do seu coração, da sua mente, da sua memória, dos seus pensamentos, de verem aquilo, aceitarem aquilo e entenderem. Primeiro, eles tinham esquecido que Jesus os tinha ensinado que era preciso assim isso acontecer. Então, se eles não se atentaram para o princípio, para a ideia, para a informação que Jesus estava vos dizendo, quando chegou um momento difícil na vida deles, eles tiveram muita dificuldade. Eles não tinham dentro dos seus corações informações, princípios, bases suficientes para que eles pudessem extrair, para que pudessem contra-atacar aquele momento que eles estavam vendo, ouvindo e passando sobre a crucificação do seu mestre, de Jesus Cristo, seu líder. Amém até aí, vencedor? Amém até aqui, vencedora? Então me entenda algo. Aqueles discípulos, aquelas multidões, seguiam a Cristo não por aquilo que ele vos ensinava, mas por aquilo que eles estavam vendo. Você lembra dos sinais? Você lembra dos prodígios? Você lembra? E foram muitos que Jesus fez. E quando eles viram aquele homem que fazia coisas únicas, milagres, curas, libertações, multiplicações, e viram ele naquela cruz, sofrendo, padecendo, morrendo, sendo maltratado, humilhado, foi muito difícil para eles assistirem, verem e ouvirem tudo aquilo. Dentro do coração deles foi algo muito conflitante, perturbador. Então me entenda que eles não tinham dentro dos seus corações uma base, um princípio, para que eles pudessem extrair, para que eles pudessem passar por tudo isso e entenderem que tudo aquilo tinha um grande propósito por trás. Jesus precisava sofrer, morrer, padecer, mas ressuscitaria, mas esse era o caminho. A morte de Cristo queria perdoar o pecado da multidão e assim o tempo da graça chegaria para todos nós. Mas veja bem, me entenda, meu amigo e minha amiga, o que eu quero que você me entenda nesse momento é que
aqueles homens, eles não tinham dentro dos seus corações esses princípios, essas ideias, essas informações, para que eles pudessem passar por toda aquela situação. Então, sem isso em suas vidas, quais foram as primeiras atitudes que eles tiveram? Vamos lá. Os homens fugiram, abandonaram Jesus Cristo. Você lembra de Pedro, do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro, se afastando um pouco de Jesus e olharam e reconheceram: ei, tu andava com Jesus, nós te vimos. Ei, mas tu fala igual eles, tu te veste, tu tem a mesma postura, tu nos lembra. E foi o que ele disse, envolvido pelo medo, pela dúvida, pelo receio, pela insegurança, disse: eu nunca vi, eu nunca andei, nunca esteve, e sai correndo. Então entenda que quando nós não temos os princípios de Cristo, a ideia de Cristo, de Deus, os valores, a opinião de Deus, ou seja, a palavra de Deus em nossas vidas, haverá momentos na sua e na minha vida que vamos passar por grandes problemas, grandes desafios, que só vamos conseguir resistir, passar, vencer, quando tivermos esses princípios como base, como estrutura, como pilares para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa fé e etc. Então me entenda que naquele momento, naqueles dias, todos fugiram, todos abandonaram, esqueceram de tudo que Jesus tinha dito. E melhor, nunca que guardaram em seus corações, não lembraram. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? Meu irmão, minha irmã? Meu querido e minha querida? Pois bem, então Jesus Cristo ele vai ali morrer. As mulheres ficaram ali de longe, apenas olhando, assistindo a crucificação. Não podiam falar muito, não podiam fazer muitas coisas. Aí você precisa estudar como era a lei naquele tempo, como era a cultura naquela época. E ainda mais, ainda aquele povo estava subjugado pelos romanos e estava cheio de soldados e de grandes homens dentro da hierarquia militar de Roma ali, que tinham sobre a vida deles uma autoridade grande de prendê-los e etc. Então Cristo ele morre. No segundo dia, Jesus Cristo ele fica no descanso, no sábado da aleluia, o corpo estava morto. E no amanhecer do primeiro dia de domingo, como nós lemos lá em Mateus 28, capítulo 1, versos 10, aí aquelas mulheres, porque os homens estavam o quê? Acuados, com medo, preocupados com suas próprias vidas, pois um decreto estava ali, foi lançado. Todos que pudessem dar seguimento ao cristianismo, olha que estava por vir por eles o mesmo castigo que chegou a Jesus Cristo. Então eles estavam vendo com olhares humanos, com olhares de homens, por falta de entendimento e de conhecimento. O medo tomou conta da vida deles. Eles esqueceram que Jesus Cristo estava a ressuscitar ao terceiro dia. Mas o interessante, o que eu quero te dizer, são as 4 palavras que aquele anjo vai dizer para aquelas mulheres. Volte lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versos 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: primeira, não temais. Anota isso aí. Porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Segunda palavra, anota aí. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde e ver. Terceira palavra. Onde ele jazia, ou seja, onde ele estava. Ide, pois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Quarta palavra. Anote aí. Ele
ressuscitou dos mortos. Então me entenda que nesse momento, a qual o anjo vai anunciar que Jesus Cristo passou pela agonia, pelo sofrimento, pela dor, pela morte, e estava agora vivo, ressuscitou dentre os mortos, essa informação poderia ser dada entre eles mesmos. Poderia ter ali um discípulo, um homem, uma mulher, que pudesse dizer: ei, calma, não tem mais. Você lembra o que ele vos ensinou? Que era preciso isso acontecer, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas entenda que nesse cenário, a qual todos os seguidores de Cristo estavam tomados pelo medo, pela dúvida, pela incerteza e pela preocupação, nenhum deles estavam bem. Nenhum deles estava em sã juízo, em sã consciência. Nenhum deles estavam bem espiritualmente, emocionalmente. Nenhum deles estavam bem fisicamente, para que pudessem acalmar os demais, porque todos estavam tomados pelo medo, pela dúvida, pela insegurança e pelas preocupações. Então, o que eu quero te dizer nesse primeiro ponto? Quando aquelas mulheres foram visitar no sepulcro o corpo de Cristo, elas foram fazer um hábito normal naquele tempo, mas foram cheias de dúvidas, de inseguranças, de preocupações. Não havia no coração delas certezas e convicções que Cristo estava vivo. Então, o que eu quero te dizer com essa primeira questão, primeiro ponto: quando você e eu, preste bem atenção, não estamos convictos, não estamos certos sobre uma ideia, sobre um princípio, sobre um valor, nós não estamos bem para propagar, para falar, para divulgar, para multiplicar e para gerar essa ideia. Amém até aqui, meu querido? Então, nesse momento, Deus enviará um dos seus anjos para que pudessem dar as boas novas. Então, vamos voltar um pouco na morte e na ressurreição de Jesus. Lembre de quando eles viram Cristo sendo crucificado, assistiram o julgamento, a condenação e a crucificação de Cristo. O que estava no coração deles era um sentimento humano, gerado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, pelas preocupações. Quando aquelas mulheres vão ao encontro de Cristo, do corpo, do cadáver, para que assim pudessem limpar, para que assim pudessem fazer algo ali, entenda que nesse momento, o mesmo sentimento que estava no coração delas na cruz, vendo o seu mestre sofrer e padecer, medo e etc., foi também com eles. Então eles não poderiam, naquele momento, divulgar as boas novas. Por isso o anjo desce, num aspecto como de um relâmpago, e as suas vestes, alva como a neve. Amém, meu querido? Amém. Apesar das informações que Cristo está permitindo para que o anjo ali falasse sobre ele, não tem mais. Ele não está aqui. Vinde ver. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres foram depressa para que pudessem ali anunciar para os demais. Mas Jesus sabia como estava o coração delas. Versos 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos.
Aí Cristo vem ao encontro delas. Versos 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha que Jesus vai dizer. Então lhe disse Jesus: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então Cristo vem dizer praticamente as mesmas palavras que o anjo estava dizendo. Não temais. E o interessante, quando nós olhamos para todo o ministério de Cristo, antes da crucificação dele, você vai ver que sempre Jesus tinha essa palavra de fé, de calma, de sossego, de proteção, de segurança, de convicção. Mas o interessante é que quando Jesus ele morre, ele não vai os condenar. E quando ele ressuscita, a primeira atitude que Cristo tem, quando vai abrir os seus lábios para falar com os seus discípulos, representado aqui pelas mulheres, ele poderia falar muita coisa para elas, pois ele estava com razão. Ele sozinho foi abandonado. Sozinho. Ele morreu, sofreu, padeceu, pagou o preço e ressuscitou. Até porque só ele também daria conta de tudo isso. Essa era a cruz de Cristo. Mas o interessante é que quando ele ressuscita, ele vai usar a sua boca para que ele pudesse liberar as suas primeiras palavras depois de vivo, ressuscitado. Palavras de fé, de força, de alegria, de convicção, porque ele era a garantia para aquelas pessoas. Então, seja tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele estava agora de pé, firme e forte, dizendo: está vendo? Tudo que eu vos disse é verdade, sempre foi a verdade. Então, seja ele era segurança para aquelas pessoas. Agora, o interessante é que quando nós não temos o entendimento do reino de Cristo, poderemos nos encontrar em algum momento parecido como os discípulos estavam agoniados e sofrendo desnecessariamente. Porque, veja bem, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, hoje você e eu estamos passando por um cenário como nunca antes. O Brasil, a Terra, passou nesse cenário de pandemia. Houve sim, guerras e catástrofes e etc. Mas nesse cenário, meu querido, vamos trazer aqui para o Brasil. O Brasil nunca passou por isso. Não está sabendo nem como lidar. E oremos para que Deus dê sabedoria para as nossas lideranças federais, estaduais e municipais, para que possam conduzir a nação. Mas o que eu quero te atentar sobre a lei de Deus, sobre o reino de Deus, é o seguinte. Jesus, assim como ensinou para eles que estava previsto a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição, ele também vos disse como seria o fim do mundo, o fim das coisas. E ele vai dizer lá em Mateus capítulo 24, depois você lê com calma, o princípio das dores. Leia lá. Lá ele dizia para aquelas pessoas: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, haverá fome, peste, pragas e etc, etc. Agora eu te pergunto, imagine como está o cenário hoje. Imagine como vai ficar após. Muitas nações aí fora não têm estrutura, estão quebrando. Então seja a imprensa, o noticiário, de maneiras e formas diferentes, o que é que elas estão hoje noticiando?
E o que é que teu olhar, teus olhos, teu ouvido estão ouvindo e o que é que teus olhos estão vendo? O que Jesus disse lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então imagine você e eu, nesse cenário de hoje, eu estou falando agora. O que é que vamos ver nesse mundo afora? A palavra de Deus se cumprindo. É triste, é lamentável, é preocupante, sim. Mas o que eu quero te dizer é que para a vida daqueles que creem em Jesus, que entregam ou já entregaram, há uma aliança, há um compromisso. Então Cristo é a garantia desse compromisso e dessa segurança. Ele morreu e ressuscitou. Então todas as coisas foram realizadas e cumpridas conforme ele dissera. Agora me entenda que a palavra dele tem que se cumprir, a palavra de Deus na terra. Então o que eu quero te falar, vencedor e vencedora em Cristo Jesus, me entenda. Quando Jesus Cristo ele morreu, sofreu e ressuscitou, aquilo que levou ele para a cruz, o pecado, não dele, mas o pecado das pessoas que o condenaram àquela situação. E ele morre e ressuscita e perdoa o pecado de todos e nos dá o tempo da graça. Me entenda. Você e eu e todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e entregam, estão resguardados o tempo da graça. Então me entenda que as pessoas não morrerão mais sobre o poder do pecado, ninguém, porque Jesus perdoou e deu o tempo da graça para todos. Amém até aqui, meu irmão e minha irmã? Então nós estamos vivendo o tempo da graça, o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, diga graças a Deus. Agora o momento que estamos atravessando e vivendo, nós precisamos esperar a vinda de Jesus, que é a sua última promessa e há de se cumprir. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui com meses, com anos, não sabemos. Só Deus sabe. Mas o que eu quero te atentar é que, pelo cenário que o mundo está atravessando, vivendo, e você e eu fazemos parte do mundo, vivemos nessa terra, somos humanos, não tem como nós fugirmos dessa realidade. Não tem como você e eu nos escondermos dessa realidade. Nós vamos ver daqui para frente um cenário ainda pior, como a palavra está dizendo. Estamos vivendo apenas o princípio das dores, Mateus capítulo 24. Então me entenda que nós não podemos ser vencidos, parados, paralisados por essas questões que estão aí fora. É a profecia de Cristo se cumprindo para o mundo. Agora, sabe o que eu quero te falar nesse momento? Você e eu só vamos conseguir passar por tudo isso se nós recorrermos ao princípio da palavra, da ideia, do ensinamento de Cristo que precisa estar dentro dos nossos corações. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a palavra de Deus diz: tu não serás tocado. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor está dizendo: eu te guardarei, eu sou contigo. Então me entenda, meu amigo e minha amiga, não deixe um medo, não deixe nesse momento as informações que não são boas e não serão boas corroerem, romperem, destruírem a palavra de Deus que está dentro do teu e do meu coração. Toda vez que o medo quiser crescer
roubar aquilo que está dentro do teu coração, dobre o joelho, repreenda, ore. Traga ao teu coração aquilo que te dá esperança. Então Jesus é a esperança, a palavra de Deus é a esperança. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue, se consagre. Sua vida está resguardada na mão daquele que nem a morte pôde pará-lo. Não tenha medo, não tenha dúvida. Deus é contigo, Deus é comigo. Amém, vencedor. Diga graças a Deus. Então, nesse momento eu encerro, finalizo essa palavra a qual Deus trouxe aos nossos corações. E tenho certeza que praga nenhuma, enfermidade nenhuma chegará sobre a sua vida, sobre a sua tenda e sobre a sua família, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém, Jesus? Então, desde já eu quero agradecer a Jesus por esse momento, pela oportunidade, pela misericórdia de trazermos essa palavra abençoadora para nossas vidas. E aqui fica meu muito obrigado por você que tem nos ouvido e nos acompanhado. Que as grandes bênçãos de Deus seja liberada e derramada sobre a sua vida. Aqui fica um abraço do seu servo e do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei